Olá. Bom, na aula de hoje, eu queria falar um pouco com vocês sobre limites laterais. Então, vamos começar agora com conceitos. Tá. Então, limites. O que é a ideia de um limite lateral? Simples. Vamos relembrar um pouco a ideia ou conceito de um limite tradicional, tá? De uma função. Então, eu tenho aqui o gráfico. Opa, será que não faz sentido? Eu tenho um gráfico aqui de uma f de x, tá? Eu tenho um ponto A no seu domínio. E o limite da função seria o valor para qual ela está se aproximando ali. Lembra da ideia do limite? Qualquer intervalo que eu pegar aqui em torno do valor do limite, eu consigo encontrar um intervalo correspondente no qual o gráfico da função, ou a função em si, vai estar inteiramente contida ali dentro. Por exemplo, se eu pego esse valor aqui de delta, ou menos não, menos 4. Se eu pego aqui um intervalinho delta, eu consigo fazer que a minha função vai estar entre esse intervalo aqui do limite também. Se eu pegar a perpendicular, o gráfico da função vai estar inteiramente contido dentro do intervalo que estabeleci. Essa é a noção do limite normal. O limite lateral difere pelo seguinte: em vez de eu olhar os dois lados e olhar em termos de intervalo, eu vou olhar em termos de laterais. Primeiro lado por aqui, depois por aqui. Vou fazer um gráfico para ajudar a entender. Esse gráfico deixa eu tentar de fazer ele o maior possível. Tá? Então, agora eu vou pegar uma função um pouco diferente. Vou pegar essa função daqui. Ela é uma função f de x que ela é igual a menos 1 se o x for menor do que 2. Tá? E ela vai ser... Deixa eu só ajustar aqui. Menos 1 se x for menor do que 2. E ela é igual a x mais 3 se o x for maior ou igual a 2. Ou seja, é uma função que tem duas definições dependendo do qual é o valor dela. Por exemplo, f de 0, você tem que fazer um teste. 0 é menor do que 1, menor do que 2, certo? Se 0 é menor do que 2, a regra que você vai usar é a primeira regra. Então, ela é só igual a menos 1. Agora, f de 2. 2 é maior ou igual a 2. Se 2 é maior ou igual a 2, então eu vou ter que usar a segunda regra. E a segunda regra vai me dizer que isso aqui é 2 mais 3 igual a 5. Então, uma função que tem essas definições múltiplas, você tem que testar qual é o ponto do argumento da função, qual é o ponto que está dentro dos parênteses, para verificar qual das categorias e qual das regras você vai usar. E como é que funciona isso em termos de gráfico? Em termos de gráfico, é mais ou menos assim também. Por exemplo, a partir do ponto 2, vamos marcar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu faço, então, o gráfico de uma função que está definida nesses intervalos, ou tem definições diferentes? Você vai ter que fazer o gráfico em cada uma das partes individualmente. O que divide essas duas aí? O 2. Antes do 2, a função é uma função constante igual a menos 1. Então, ela chegaria aqui, e aqui ela não vai estar igual a 2, ela vai dar um pulo. E ela vai dar um pulo porque a partir do 2 ela vai usar a definição, a regra 2. E a regra 2 significa que ela vale 5. E a função é x mais 3, certo? Então no 3 ela vale 6. E ela é uma linha reta. Então eu só preciso fazer o gráfico de uma linha reta. 1, 2, 3. Entenderam? Então, até o do, a função vai indo. Opa, a função vai. Tá.
A câmera reverte meu lado, então é por isso que eu fico assim. Mas o gráfico vai indo aqui, tá? Dos negativos e vai chegando. Ó, chegou no 2. Quando ela chega no 2, ela muda a definição dela. Antes do 2, ela era sempre constante igual a -1. Mas no momento que ela chega no 2, ela passa a ser a segunda regra, que é x mais 3. E aí o gráfico dela se transforma no gráfico da x mais 3. Se eu fosse fazer o gráfico da x mais 3 inteiro, seria esse daqui. E o gráfico da outra regra inteira seria esse daqui. Então, uma coisa que vocês podem fazer também, como uma alternativa, é fazer o gráfico de cada uma das regras e deixar tracejado e só depois marcar quando você tiver certeza qual é o intervalo que a regra vale. Isso é uma outra possibilidade também. Mas beleza, o que isso tem a ver aqui, então, com... Mas o que isso vai me ajudar aqui com a ideia de limites laterais? Note que essa função daqui é um exemplo de um que o limite não existe. Porque olha só, qual valor a função está se aproximando? Não é o 5. Porque olha só, se eu pego um intervalo aqui centrado em 5, não importa qual seja o intervalo, sempre vai ter pontos que a função vai acabar caindo fora. Também não é o -1 pelo mesmo motivo, porque eu não vou conseguir nunca, assim, pegar um intervalo que... Tipo, qualquer intervalo que eu pegar ali no 2, tá? O limite da f quando x tende a 2 não existe. Porque assim, o limite é 5. Se o limite for 5, então qualquer intervalo que eu pegar ali em torno do 5, tá? Qualquer intervalo que eu pegar em torno do 5, eu consigo encontrar um intervalo no 2 correspondente. Mas não adianta, porque qualquer ponto que tiver pro lado... para esse lado, pro lado esquerdo do 2, o valor da função vai cair ali no -1. Então, se eu pegar um intervalo pequeno no 5, e lembre, isso tem que valer para qualquer intervalo. Tá? Para o limite ser um ponto, qualquer intervalo que eu pegar ali em torno do 5, eu tenho que encontrar um outro intervalo no x. Isso vai ser impossível tanto por um lado quanto pelo outro. Se o limite for 5, a esquerda sempre vai ter pontos que vão cair aqui no -1. E se o limite for -1, pela direita sempre vai estar pontos que vão estar aqui em cima. Então eu nunca vou conseguir encontrar. Para esse tipo de função, a gente precisa de uma definição alternativa, que é a definição de um limite lateral. Um limite quando x tende a um ponto A mais de f de x. E o limite quando x tende a menos de f de x. Só para diferenciar, vou usar outra letra aqui. Porque esses limites não são necessariamente iguais. A gente vai ver, na verdade, que os limites laterais são iguais se somente se a função tem, de fato, um limite ali naquele ponto. É a única possibilidade deles serem iguais. Bom, primeiro, o que significa o mais e o que significa o menos? O mais significa que o x é sempre maior do que o a. Ou seja, a função está se aproximando pela direita. E o menos significa que a função está se aproximando pela esquerda. Ou seja, o x é sempre menor do que o a. E em termos de definição e tradução, deixa eu colocar o exemplo aqui, e aí a gente faz a conta. Faço a conta para mostrar para vocês. Então, repetindo aquele exemplo, aqui seria o 2, aqui o 5. Nesse caso aqui da minha f, tá? O limite quando x tende a 2 pela esquerda, tá? Para valores menores, seria quem? Seria igual a -1. Mas qual seria a definição formal para isso? A definição formal para valores menores vai ser a seguinte, tá?
Então, o limite é menos 1, certo? Então, para todo epsilon maior do que zero, esse símbolozinho daqui é um símbolo que a gente usa lá em lógica, ele significa para todo. Então, não importa qual seja. O epsilon pode ser meio, pode ser 0,01, 0,0001, 10 elevado a menos 40. Pode ser uma coisa absurdamente pequena. Eu sempre vou conseguir encontrar um delta satisfazendo isso daqui. Quando epsilon maior que zero, existe delta maior do que zero. Tá ok. E aí a diferença é que o 2 não vai estar mais ensanduichado entre 2 menos delta e 2 mais delta. A diferença é que o valor ainda, tá, de f de x menos o meu limite, ele ainda vai ser menor do que o epsilon. Só que a diferença é que o x ele vai estar entre o meu a e o meu a menos o meu delta. Ou seja, o intervalo ainda vai estar aqui, tá? O intervalo ainda vai ser o limite menos o delta e limite mais o delta, o epsilon. A diferença é que eu só vou olhar para os pontos que estão à esquerda. Não, para cá. À esquerda do 2. Ou seja, eu só vou olhar para essa faixa de valores aqui. 2 menos delta e o 2. E aí o valor da função de fato vai cair aqui. Tá ok. Sempre que. Então a definição de limite lateral, a diferença é essa. Em vez de olhar tanto para um lado quanto para o outro, como eu faço aqui, eu vou estar só olhando primeiro à esquerda. E também é bem análogo quando eu estou pensando agora no limite positivo. Só para deixar aqui como uma definição. Isso aqui é um L igual a menos 1. Quando eu estou pensando pela direita, aí eu troco o seguinte. Limite, quando x tende a 2 mais de f de x, é igual a um m, que nesse caso daqui vai ser igual a 5. E a diferença é, para todo o epsilon maior do que zero, existe um delta, também maior do que zero. E aí a definição é quase igual a... A definição também é quase igual. Na verdade, não preciso desse daqui. Para todo f de x, menos L é menor do que o epsilon, menor do que m, desculpa. Sempre que A menor do que x, menor do que x e menor do que A mais delta. Ou seja, agora o meu delta, eu vou estar olhando para o outro lado. Então aí eu não tenho mais essa restrição e esse problema, porque de fato, se eu pego um intervalo aqui centrado no 5, o valor da função cai aqui dentro. Ou melhor, se eu pego esse intervalinho daqui, correspondeu. Então a diferença é essa dos limites laterais, tá? E, bom, essa aí é a definição. Vamos ver agora o que seria interessante da gente ver. Falar. Acho que ainda dá para colocar como um teorema isso daqui, mas olha só. Da definição, e se vocês voltarem lá para a aula da definição do limite, eu tenho o seguinte resultado aqui que é bem fácil de você verificar. Se vocês quiserem treinar assim, tentar escrever, eu posso depois fazer uma gravação da demonstração. Eu ainda queria fazer uma aula assim de opcional, que eu faça as demonstrações desses resultados, mas eu falo opcional só para não assustar ninguém, porque demonstração, sempre falo demonstração em matemática, às vezes as pessoas ficam assustadas, mas não são nada tão difíceis assim, não. Então, teorema. F de x, o limite, tá? Quando x tende a
de f de x é igual a L, se e somente se, eu vou comentar um pouco essa expressão, o limite, quando x tende a mais de f de x, não só ele existe, mas ele é igual ao limite quando x tende a menos de f de x. Ou seja, uma função, ela tem seus limites laterais se somente se o limite dela existe e é aquele valor. Essa expressão se somente se é muito usada na matemática. Ela diz o seguinte, tá? É uma outra forma de você dizer o seguinte. Se o limite de f de x é igual a L, existe, então os limites laterais existem, são iguais a L. E também, se você conseguir provar que os limites laterais existem e são iguais, você provou que o limite existe. Por que isso é legal para a gente? Por que isso serve para a gente? Porque às vezes eu quero provar, calcular, mostrar que o limite existe, eu tenho um monte de teoremas, tenho um monte de ferramentas, mas às vezes não é tão simples. Para mostrar que o limite não existe, às vezes é mais fácil você mostrar que os limites laterais existem, mas são diferentes. E aí você consegue mostrar que a função não tem limite ali, em determinado ponto. Eu vou fazer uns exemplos daqui a pouco. Ou no próximo vídeo. Certo? Muito bem. Pensando só o que mais seria interessante da gente falar. Bom, isso aí seria só a explicação do limite lateral. Depois eu vou dar eu vou colocar uns exemplos de como é que calcula aí no próximo vídeo, no vídeo a seguir. Certo? Então, até mais.